No interior do restaurante Le Grand Chef, um oásis de luxo e sofisticação, trabalha Miguel, com seus 20 e poucos anos, que dominava a arte de servir. Seus olhos, embora cansados pelas longas horas, mantinham um brilho de esperança e uma curiosidade sobre os milionários que ele atendia diariamente. Um mundo tão diferente do seu. Ele sonhava com uma vida melhor, mas a realidade de seu salário de garçom e as dívidas da família o mantinham firmemente ancorado ao chão. Naquele dia, porém, o destino tinha um encontro marcado para ele. Um encontro que se gravaria em sua alma com a força de um ferro em brasa. A mesa 7, no canto mais reservado do salão, era ocupada por Arthur Montenegro, um magnata do setor imobiliário, conhecido tanto por sua fortuna colossal quanto por sua arrogância desmedida. Arthur era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos bem penteados e um terno de corte impecável que parecia ter sido costurado em sua própria pele. Seus olhos, de um azul gélido, varriam o ambiente com uma superioridade inquestionável, como se tudo e todos ali existissem apenas para servi-lo. Ele estava acompanhado por 2 executivos que riam de suas piadas sem graça e assentiam a cada palavra. Um coro de bajulação que alimentava ainda mais seu ego inflado. Miguel se aproximou da mesa com a bandeja de prata, onde repousava uma garrafa de vinho caríssimo, um rótulo que ele jamais sonharia em provar. Com um sorriso profissional, ele se inclinou para servir. "Com licença, senhor", disse Miguel, sua voz suave e respeitosa. Arthur, no entanto, nem sequer o olhou. Continuou sua conversa, gesticulando amplamente, e num movimento brusco e desatento, derrubou a taça de vinho que Miguel estava prestes a encher. O líquido vermelho escuro espalhou-se pela toalha de linho branco, manchando-a irremediavelmente, e respingou no sapato polido de Arthur. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Os executivos pararam de rir, seus sorrisos congelados. Miguel sentiu o coração disparar, um frio na espinha. Ele sabia que acidentes aconteciam, mas a reação de Arthur foi imediata e brutal. "Seu incompetente, olhe o que você fez", bradou Arthur, sua voz ecoando pelo salão, atraindo olhares curiosos de outras mesas. "Você é cego? Não consegue fazer uma coisa simples como servir um vinho sem estragar tudo?" Ele se levantou, a face contorcida de raiva, e apontou para a mancha em seu sapato. "Este é um sapato italiano, seu imbecil. Você tem ideia de quanto custa isso? Provavelmente mais do que você ganha em um ano inteiro." As palavras de Arthur eram como chicotadas, cada uma delas carregada de desprezo e humilhação. Miguel sentiu o rosto esquentar, não de vergonha pelo acidente, mas pela crueldade gratuita. Ele tentou se desculpar, mas as palavras morreram em sua garganta. Eu sinto muito, senhor. Foi um acidente. Deixe-me limpar." Miguel gaguejou, pegando um guardanapo limpo. Mas Arthur o empurrou com a mão, fazendo-o cambalear. "Não me toque. Você já fez estrago demais. Você é um lixo, um parasita que não serve para nada além de estragar o dia de pessoas importantes como eu. Pessoas como você deveriam ficar longe de lugares como este. Volte para o seu buraco." Os outros clientes do restaurante observavam a cena, alguns com pena, outros com um constrangimento palpável. O gerente do restaurante, um homem corpulento e pálido, correu para a mesa, curvando-se em 1000 desculpas para Arthur, enquanto lançava um olhar de advertência a Miguel. "Senhor Montenegro, por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. O garçom será devidamente repreendido. A conta é por nossa conta, é claro", disse o gerente, sua voz untuosa. Arthur, ainda bufando, acenou com a mão, dispensando-o. "Apenas se livre dele. Não quero ver a cara desse inútil novamente." Miguel sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas ele se recusou a chorar. Não ali. Não na frente daquele homem. Ele apertou os punhos, a humilhação se transformando em uma chama fria de revolta em seu peito. Ele olhou para Arthur, não com ódio, mas com uma determinação silenciosa que o magnata, em sua cegueira de poder, não percebeu. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Miguel, mas algo muito mais forte e resiliente começou a se formar. Ele se virou e saiu do salão, a cabeça erguida, enquanto as risadas dos executivos de Arthur voltavam a ecoar, zombeteiras e cruéis. O sol continuava a brilhar lá fora, indiferente à escuridão que se instalara no coração de um jovem garçom. A demissão de Miguel do Le Grand Chef foi rápida e sem cerimônia. O gerente, temendo a perda de um cliente tão influente quanto Arthur Montenegro, não hesitou em dispensá-lo. Miguel saiu do restaurante com a mochila nas costas e o coração pesado, mas a chama da revolta ainda queimava. Ele caminhou pelas ruas ensolaradas da cidade, o calor do asfalto sob seus pés contrastando com o frio da injustiça que sentia. A cada passo, a imagem do rosto desdenhoso de Arthur Montenegro se repetia em sua mente, e com ela, a promessa silenciosa de que um dia as coisas seriam diferentes. Ele não sabia como, mas sabia que não podia permitir que aquela humilhação o definisse. Os meses que se seguiram foram uma provação. Miguel tentou encontrar outro emprego, mas a mancha em seu currículo, a demissão por má conduta, o perseguia. Ele fez bicos, trabalhou em construções, lavou pratos em restaurantes de beira de estrada,
Dormiu em albergues e, por vezes, até na rua, sob o céu estrelado que parecia zombar de sua insignificância. A aflição de não conseguir ajudar sua família, de ver sua mãe doente e seu irmão mais novo lutando para estudar, era um fardo pesado. Houve dias em que a desesperança ameaçou engoli-lo por completo, em que a tentação de desistir era quase irresistível. Mas então, a imagem de Arthur Montenegro, com seu sorriso arrogante e suas palavras cortantes, ressurgia, reacendendo a chama da determinação. Ele não podia falhar. Não podia dar a Arthur a satisfação de vê-lo derrotado. Um dia, enquanto trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra, Miguel ouviu uma conversa entre os engenheiros sobre a escassez de moradias populares e o alto custo dos materiais de construção. Uma ideia começou a germinar em sua mente. Ele sempre fora bom com números, um talento que sua mãe, uma ex-professora, havia cultivado nele. À noite, depois de dias exaustivos, ele pegava emprestado livros sobre construção e finanças na biblioteca pública. Devorava cada página, absorvendo informações sobre investimentos, mercado imobiliário, gestão de projetos. Ele via padrões onde outros viam caos, oportunidades onde outros viam problemas. Com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, Miguel comprou um computador usado e começou a desenvolver um software simples para otimizar a compra de materiais de construção, buscando os melhores preços e fornecedores. Ele passava as madrugadas codificando, aprendendo por conta própria, movido por uma obsessão silenciosa. Seu primeiro cliente foi um pequeno construtor local, cético no início, mas que logo se convenceu da eficácia do sistema de Miguel. O software reduziu os custos de material em 15%, um feito notável. A notícia se espalhou. Outros construtores vieram, e Miguel, com sua ética de trabalho impecável e sua inteligência aguçada, começou a construir uma reputação. Ele não buscava o luxo ou a ostentação. Seu foco era a eficiência, a inovação e a construção de algo sólido e duradouro. Ele investiu cada centavo que ganhava de volta em seu negócio, expandindo o software, contratando uma pequena equipe de programadores e engenheiros. Sua empresa, batizada de Horizonte Soluções, cresceu exponencialmente. Miguel não era mais o garçom humilhado. Ele era um empreendedor visionário, um líder que inspirava lealdade e respeito. Ele se vestia de forma simples, mas elegante, e sua voz, antes hesitante, agora carregava a autoridade de quem sabia o que queria e como conseguir. A ascensão de Miguel foi meteórica, mas discreta. Ele evitava os holofotes, preferindo trabalhar nos bastidores, construindo sua fortuna tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. Sua empresa diversificou, entrando no desenvolvimento de tecnologias para cidades inteligentes, energias renováveis e, ironicamente, no setor imobiliário, mas com um foco em habitações acessíveis e sustentáveis. Ele se tornou um nome respeitado no mundo dos negócios, embora muitos ainda não soubessem a história por trás do homem. A memória daquele dia no Le Grand Chef nunca o abandonou. Era um lembrete constante de onde ele viera e do que ele havia prometido a si mesmo. Enquanto Miguel construía seu império, Arthur Montenegro continuava a desfrutar de sua vida de luxo, alheio à ascensão silenciosa de seu antigo garçom. A Montenegro Construtora, sua empresa, era um gigante no mercado, mas começava a mostrar sinais de estagnação. Arthur, complacente com seu sucesso passado, não percebia as mudanças no mercado, a necessidade de inovação, a importância da sustentabilidade. Ele continuava a construir empreendimentos caros e ostentosos, ignorando as demandas por moradias mais acessíveis e eficientes. Seus executivos, os mesmos que riram de Miguel, agora sussurravam preocupados nos corredores, mas ninguém ousava confrontar Arthur. Os anos se passaram, e a Horizonte Soluções de Miguel se tornou uma força dominante. Ele havia adquirido várias empresas menores, expandindo seu alcance e sua influência. Sua fortuna era agora comparável à de Arthur, talvez até maior. Mas ele a usava com sabedoria, investindo em projetos sociais e em tecnologias que realmente melhoravam a vida das pessoas. A vingança, para Miguel, não era sobre destruir Arthur, mas sobre provar a si mesmo e ao mundo que a dignidade e o trabalho duro valiam mais do que qualquer fortuna. O clímax da história começou a se desenhar em um dia ensolarado de primavera, quando a Montenegro Construtora anunciou uma nova rodada de captação de investimentos para um projeto ambicioso, mas arriscado. A empresa estava em dificuldades financeiras, e Arthur precisava de capital fresco para evitar a falência. Miguel, através de seus contatos e sua rede de informações, soube da situação. Ele viu a oportunidade, não de vingança, mas de um acerto de contas, de uma lição que Arthur precisava aprender. Ele instruiu seus advogados e consultores financeiros a agirem com discrição, adquirindo ações da Montenegro Construtora no mercado secundário, pouco a pouco, sem levantar suspeitas. A reunião do Conselho de Administração da Montenegro Construtora era um evento tenso. Arthur Montenegro presidia a mesa, sua expressão tensa, mas ainda tentando manter a pose de controle. Os relatórios financeiros eram sombrios, e a perspectiva de um novo investidor era a única esperança.
Temos um novo acionista majoritário, anunciou o diretor financeiro, sua voz embargada. Ele adquiriu 51% das ações da empresa nas últimas semanas. Um burburinho de surpresa e choque percorreu a sala. Arthur franziu a testa. Quem é esse investidor? Por que não fui informado antes? Ele preferiu manter o anonimato até este momento, Sr. Montenegro, respondeu o diretor visivelmente nervoso. Ele está aqui hoje para se apresentar. A porta da sala de reuniões se abriu e um homem alto e elegante entrou. Seus cabelos eram agora mais curtos e bem cuidados. Seu terno, embora discreto, exalava qualidade. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos. Profundos, inteligentes e com um brilho de determinação que Arthur, por um instante, achou familiar. O sol da manhã entrava pela grande janela da sala, iluminando o rosto do recém-chegado. Miguel caminhou calmamente até a cabeceira da mesa, parando ao lado de Arthur. Um silêncio sepulcral pairava no ar. Arthur o olhou de cima a baixo, tentando identificar aquele rosto, mas a memória era traiçoeira. Quem é você? Perguntou Arthur, sua voz carregada de impaciência. Miguel sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Meu nome é Miguel. Miguel Silva. Arthur piscou, ainda sem reconhecer. E o que o senhor faz aqui, Sr. Silva? Eu sou o novo acionista majoritário da Montenegro Construtora, Sr. Montenegro, respondeu Miguel, sua voz calma e firme. E a partir de hoje, o senhor reporta a mim. A revelação atingiu Arthur como um raio. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados, o rosto pálido. Ele olhou para Miguel novamente, e então, como um flash, a imagem do jovem garçom, com a bandeja de prata e a taça de vinho, surgiu em sua mente. O choque foi tão grande que ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Você é o garçom? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Miguel assentiu lentamente. O mesmo garçom que o senhor humilhou no Le Grand Chef há 15 anos. O mesmo garçom que o senhor chamou de inútil e mandou de volta para o seu buraco. As palavras de Miguel, proferidas sem raiva, mas com uma autoridade inquestionável, eram mais cortantes do que qualquer grito. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. A humilhação que ele infligira a Miguel agora voltava para assombrá-lo, multiplicada por 1000. Os outros membros do conselho observavam a cena em choque, sem entender a profundidade daquele confronto. Eu não acredito. Arthur gaguejou, sua arrogância desmoronando diante da realidade. Isso é impossível. Como você fez isso? Miguel o encarou, seus olhos transmitindo uma mistura de pena e uma satisfação contida. Com trabalho duro, Sr. Montenegro. Com dignidade e com a lição que o senhor, sem saber, me deu naquele dia. O senhor me ensinou que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome, mas em sua capacidade de se levantar depois de cair. A sala de reuniões permaneceu em silêncio. Apenas o som da respiração pesada de Arthur quebrando a quietude. Ele estava derrotado, não apenas financeiramente, mas em seu espírito. A imagem do garçom que ele havia desprezado, agora seu chefe, era um espelho cruel de sua própria falha. Miguel não prolongou o momento de triunfo. Ele não estava ali para se vingar, mas para fechar um ciclo. Senhor Montenegro, sua gestão levou esta empresa à beira da falência. Precisamos de uma nova direção. O senhor está dispensado de suas funções executivas, mas, se desejar, pode permanecer no conselho como membro honorário, sem poder de voto. É uma cortesia que ofereço em respeito ao seu legado, por mais falho que ele tenha sido. A proposta de Miguel era um golpe final, uma demonstração de poder que transcendia a mera vingança. Era uma oferta de dignidade a um homem que havia negado dignidade a outros. Arthur, com a cabeça baixa, assentiu. Não havia mais luta nele. Ele havia perdido tudo, e o homem que ele havia humilhado era agora seu salvador e seu juiz. O sol continuava a brilhar lá fora, mas para Arthur, o mundo havia escurecido. Para Miguel, um novo horizonte se abria, um horizonte construído sobre a resiliência e a justiça. A notícia da aquisição da Montenegro Construtora pela Horizonte Soluções e a ascensão de Miguel Silva como o novo líder reverberou por todo o mercado. A história do garçom que se tornou magnata e que agora controlava a empresa de seu antigo algoz tornou-se uma lenda urbana, um conto de fadas moderno sobre superação e justiça. A mídia tentou desvendar os detalhes, mas Miguel manteve-se discreto, focando na reestruturação da empresa. Ele implementou novas políticas, priorizando a sustentabilidade, a inovação e o bem-estar dos funcionários. A Montenegro Construtora, sob a liderança de Miguel, renasceu das cinzas, tornando-se um modelo de negócio ético e bem-sucedido. Arthur Montenegro, por sua vez, aceitou a oferta de Miguel de permanecer no conselho, embora sem poder de voto. Nos primeiros meses, ele era um fantasma na sala, calado, observando Miguel com uma mistura de ressentimento e uma estranha admiração. Ele via como Miguel tratava seus funcionários com respeito, como ouvia suas ideias, como construía pontes em vez de muros. Lentamente, algo começou a mudar dentro de Arthur. A arrogância que o definira por décadas começou a se esvair, substituída por uma humildade dolorosa, mas necessária. Ele começou a refletir sobre sua vida, sobre as pessoas que havia pisado, sobre o vazio de sua própria existência.
apesar de toda a sua riqueza. Um dia, após uma reunião do conselho, Arthur se aproximou de Miguel. O sol da tarde entrava pela janela, pintando o escritório com tons alaranjados. Miguel, disse Arthur, sua voz rouca e hesitante. Eu preciso te pedir desculpas. Por aquele dia no restaurante. Por todas as coisas horríveis que eu disse. Eu fui um homem cruel e arrogante. E você me deu uma lição que eu jamais esquecerei. Miguel olhou para ele sem surpresa. Ele sabia que esse momento chegaria. Não precisa se desculpar, Sr. Montenegro. Aquele dia, por mais doloroso que tenha sido, me transformou. Me deu a força para construir o que tenho hoje. De certa forma, o senhor foi um catalisador. Arthur balançou a cabeça. Não é uma desculpa para o meu comportamento. Eu era um homem cego, Miguel. Cego pelo poder, pelo dinheiro. Eu achava que podia tratar as pessoas como objetos. Você me mostrou o quão errado eu estava. Ele fez uma pausa. Seus olhos marejados. Eu perdi muito, mas talvez tenha ganhado algo mais valioso. A chance de ser uma pessoa melhor. Miguel estendeu a mão, e Arthur a apertou. Não havia mais ódio, apenas um entendimento mútuo. Aquele aperto de mão selava não apenas um acordo de negócios, mas o fim de um ciclo de dor e o início de um caminho de redenção. A transformação de Arthur não foi instantânea, mas gradual e profunda. Ele começou a se envolver em projetos sociais, usando sua experiência e seu conhecimento para ajudar comunidades carentias, as mesmas que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele se tornou um mentor para jovens empreendedores, compartilhando não apenas suas histórias de sucesso, mas também seus erros e as lições que aprendeu. A pena que Miguel sentira por ele se transformou em respeito, e a revolta deu lugar a uma compreensão da complexidade da natureza humana. Miguel, por sua vez, nunca esqueceu suas origens. Ele continuou a investir em educação, em moradias acessíveis, em tecnologias que promoviam a igualdade. Sua empresa prosperou, não apenas em termos financeiros, mas em seu impacto social. Ele provou que o sucesso verdadeiro não se mede apenas em cifras, mas na capacidade de elevar os outros, de construir um mundo mais justo e digno para todos. A história de Miguel Silva e Arthur Montenegro se tornou um testemunho de que a dignidade humana é um valor inestimável e que a verdadeira riqueza reside na capacidade de aprender, crescer e, acima de tudo, respeitar o próximo. O sol, testemunha silenciosa de todo o drama, continuava a brilhar, aquecendo a cidade e iluminando os caminhos de dois homens que, de maneiras tão diferentes, encontraram seu próprio horizonte. A vida seguiu seu curso, e a Montenegro Construtora, agora sob a égide da Horizonte Soluções, floresceu como nunca antes. Miguel, com sua visão e ética, transformou a empresa em um modelo de inovação e responsabilidade social. Ele não apenas reverteu a situação financeira, mas também mudou a cultura corporativa, promovendo um ambiente de respeito e colaboração. Os funcionários, antes temerosos e desmotivados, agora se sentiam valorizados e parte de algo maior. A aflição que Miguel sentira em seus primeiros anos de luta havia se transformado em uma profunda gratidão pela jornada que o trouxera até ali. Arthur Montenegro, embora ainda carregasse as cicatrizes de seu passado, encontrou um novo propósito. Ele dedicou-se a causas filantrópicas, usando sua influência e recursos para construir escolas e hospitais em regiões carentes. Sua antiga arrogância foi substituída por uma humildade genuína, e ele se tornou um defensor da dignidade humana, um paradoxo para aqueles que o conheceram em seus dias de glória. Ele e Miguel, embora nunca se tornassem amigos íntimos, desenvolveram um respeito mútuo, uma compreensão tácita de que suas vidas estavam intrinsecamente ligadas por aquele fatídico dia no restaurante. A revolta de Miguel havia se dissipado, dando lugar a uma aceitação de que a vida, em sua complexidade, oferece oportunidades de crescimento e redenção para todos. A história de Miguel Silva se tornou um farol de esperança para muitos. Ele provou que a origem social não define o destino, e que a resiliência e a integridade podem superar as maiores adversidades. Ele nunca se esqueceu de onde veio, e sua fortuna foi usada para criar oportunidades para outros que, como ele, sonhavam em transcender suas circunstâncias. A pena que as pessoas sentiam por ele no início de sua jornada se transformou em admiração e inspiração. Em um dia particularmente ensolarado, Miguel estava em seu escritório, observando a cidade através da grande janela. O sol refletia nos edifícios, criando um espetáculo de luz e sombra. Ele pensou em sua mãe, que havia se recuperado e agora vivia uma vida tranquila, orgulhosa de seu filho. Pensou em seu irmão, que havia concluído a faculdade e trabalhava em sua empresa. Pensou em Arthur, que, apesar de tudo, havia encontrado seu próprio caminho para a redenção. A vida era um ciclo, e ele havia completado o seu, transformando a humilhação em triunfo, a dor em propósito. A história de Miguel e Arthur não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre a essência da humanidade.
Era sobre a capacidade de um homem de se reerguer após ser pisoteado, e a capacidade de outro de reconhecer seus erros e buscar a redenção. Era um lembrete de que cada interação, por mais trivial que pareça, pode ter um impacto profundo e duradouro. E que, no final das contas, o maior legado que se pode deixar não é a riqueza acumulada, mas a dignidade com que se vive e o respeito com que se trata o próximo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, um final de dia perfeito para uma história que havia começado sob um sol igualmente brilhante, mas com uma escuridão no coração. A jornada de Miguel Silva, o garçom que se tornou magnata, era um testemunho eterno da força do espírito humano e da justiça que, por vezes, encontra seu próprio caminho para se manifestar. A empresa de Miguel continuou a expandir, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Ele se tornou um nome global, sinônimo de inovação e responsabilidade social. Sua história era contada em palestras e livros, inspirando milhões. Ele nunca se permitiu ser consumido pelo poder ou pela riqueza, mantendo-se fiel aos valores que o guiaram desde o início. A memória daquele dia no Le Grand Chef permaneceu como um lembrete constante de sua origem e da importância de nunca perder a perspectiva. A aflição e a revolta que sentira naquele momento se transformaram em uma força motriz para construir um mundo onde tais humilhações fossem menos prováveis. Arthur Montenegro, por sua vez, dedicou o resto de sua vida a causas humanitárias. Ele vendeu a maior parte de seus bens restantes e criou uma fundação que levava seu nome, mas que operava sob os princípios de dignidade e respeito que Miguel lhe havia ensinado. Ele não buscava reconhecimento, apenas a chance de reparar os erros de seu passado. A pena que as pessoas sentiam por ele em sua queda foi substituída por uma admiração relutante por sua transformação. Ele havia encontrado a paz, não na riqueza, mas na contribuição para o bem-estar dos outros. Miguel e Arthur se encontraram ocasionalmente em eventos de caridade ou em reuniões do conselho. Suas conversas eram breves, mas carregadas de um significado profundo. Não havia mais animosidade, apenas um reconhecimento mútuo de suas jornadas. O sol, sempre presente, parecia abençoar esses encontros, testemunhando a complexidade e a beleza da experiência humana. A história deles era um lembrete de que a vida é cheia de reviravoltas e que o destino pode ser um professor cruel, mas justo. A narrativa de suas vidas se entrelaçou de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O garçom humilhado e o milionário arrogante, unidos por um incidente que mudou para sempre seus caminhos. Miguel construiu um império sobre os alicerces da dignidade e do trabalho duro, enquanto Arthur encontrou a redenção na humildade e no serviço. A lição final era clara. O verdadeiro valor de um homem não está em sua fortuna, mas em seu caráter, em sua capacidade de aprender com seus erros e de tratar o próximo com respeito. E assim, sob o sol que sempre brilhou, a história de Miguel Silva e Arthur Montenegro se tornou um legado. Um conto atemporal sobre a resiliência do espírito humano e a justiça que, por vezes, se manifesta de maneiras inesperadas e profundamente dramáticas. A vida, em sua infinita sabedoria, havia orquestrado um desfecho que tocou o coração de todos que ouviram essa incrível jornada. O sol de meio-dia banhava a cidade com um brilho dourado, fazendo as janelas dos arranha-céus cintilarem como 1000 diamantes. No interior do restaurante Le Grand Chef, um oásis de luxo e sofisticação, a luz entrava suavemente pelos vitrais, iluminando as mesas impecavelmente postas e o burburinho contido de conversas importantes. Miguel, com seus 20 e poucos anos, movia-se com a agilidade e a discrição de quem dominava a arte de servir. Seus olhos, embora cansados pelas longas horas, mantinham um brilho de esperança e uma curiosidade inata sobre o mundo que o cercava. Um mundo tão diferente do seu. Ele sonhava, como muitos, com uma vida melhor. Mas a realidade de seu salário de garçom e as dívidas da família o mantinham firmemente ancorado ao chão. Naquele dia, porém, o destino tinha um encontro marcado para ele. Um encontro que se gravaria em sua alma com a força de um ferro em brasa. A mesa 7, no canto mais reservado do salão, era ocupada por Arthur Montenegro, um magnata do setor imobiliário, conhecido tanto por sua fortuna colossal quanto por sua arrogância desmedida. Arthur era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos bem penteados e um terno de corte impecável que parecia ter sido costurado em sua própria pele. Seus olhos, de um azul gélido, varriam o ambiente com uma superioridade inquestionável, como se tudo e todos ali existissem apenas para servi-lo. Ele estava acompanhado por 2 executivos que riam de suas piadas sem graça e assentiam a cada palavra. Um coro de bajulação que alimentava ainda mais seu ego inflado. Miguel se aproximou da mesa com a bandeja de prata, onde repousava uma garrafa de vinho caríssimo, um rótulo que ele jamais sonharia em provar. Com um sorriso profissional, ele se inclinou para servir. "Com licença, senhor", disse Miguel, sua voz suave e respeitosa. Arthur, no entanto, nem sequer o olhou. Continuou sua conversa, gesticulando amplamente,
e num movimento brusco e desatento, derrubou a taça de vinho que Miguel estava prestes a encher. O líquido vermelho escuro espalhou-se pela toalha de linho branco, manchando-a irremediavelmente, e respingou no sapato polido de Arthur. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Os executivos pararam de rir, seus sorrisos congelados. Miguel sentiu o coração disparar, um frio na espinha. Ele sabia que acidentes aconteciam, mas a reação de Arthur foi imediata e brutal. Seu incompetente, olhe o que você fez, bradou Arthur, sua voz ecoando pelo salão, atraindo olhares curiosos de outras mesas. Você é cego? Não consegue fazer uma coisa simples como servir um vinho sem estragar tudo? Ele se levantou, a face contorcida de raiva, e apontou para a mancha em seu sapato. Este é um sapato italiano, seu imbecil. Você tem ideia de quanto custa isso? Provavelmente mais do que você ganha em um ano inteiro. As palavras de Arthur eram como chicotadas, cada uma delas carregada de desprezo e humilhação. Miguel sentiu o rosto esquentar, não de vergonha pelo acidente, mas pela crueldade gratuita. Ele tentou se desculpar, mas as palavras morreram em sua garganta. Eu sinto muito, senhor. Foi um acidente. Deixe-me limpar. Miguel gaguejou, pegando um guardanapo limpo. Mas Arthur o empurrou com a mão, fazendo-o cambalear. Não me toque. Você já fez estrago demais. Você é um lixo, um parasita que não serve para nada além de estragar o dia de pessoas importantes como eu. Pessoas como você deveriam ficar longe de lugares como este. Volte para o seu buraco. Os outros clientes do restaurante observavam a cena. Alguns com pena, outros com um constrangimento palpável. O gerente do restaurante, um homem corpulento e pálido, correu para a mesa, curvando-se em mil desculpas para Arthur, enquanto lançava um olhar de advertência a Miguel. Senhor Montenegro, por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. O garçom será devidamente repreendido. A conta é por nossa conta, é claro, disse o gerente, sua voz untuosa. Arthur, ainda bufando, acenou com a mão, dispensando-o. Apenas se livre dele. Não quero ver a cara desse inútil novamente. Miguel sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas ele se recusou a chorar. Não ali. Não na frente daquele homem. Ele apertou os punhos, a humilhação se transformando em uma chama fria de revolta em seu peito. Ele olhou para Arthur, não com ódio, mas com uma determinação silenciosa que o magnata, em sua cegueira de poder, não percebeu. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Miguel, mas algo muito mais forte e resiliente começou a se formar. Ele se virou e saiu do salão, a cabeça erguida, enquanto as risadas dos executivos de Arthur voltavam a ecoar, zombeteiras e cruéis. O sol continuava a brilhar lá fora, indiferente à escuridão que se instalara no coração de um jovem garçom. A demissão de Miguel do Le Grand Chef foi rápida e sem cerimônia. O gerente, temendo a perda de um cliente tão influente quanto Arthur Montenegro, não hesitou em dispensá-lo. Miguel saiu do restaurante com a mochila nas costas e o coração pesado, mas a chama da revolta ainda queimava. Ele caminhou pelas ruas ensolaradas da cidade, o calor do asfalto sob seus pés contrastando com o frio da injustiça que sentia. A cada passo, a imagem do rosto desdenhoso de Arthur Montenegro se repetia em sua mente, e com ela, a promessa silenciosa de que um dia as coisas seriam diferentes. Ele não sabia como, mas sabia que não podia permitir que aquela humilhação o definisse. Os meses que se seguiram foram uma provação. Miguel tentou encontrar outro emprego, mas a mancha em seu currículo, a demissão por má conduta, o perseguia. Ele fez bicos, trabalhou em construções, lavou pratos em restaurantes de beira de estrada, dormiu em albergues e, por vezes, até na rua, sob o céu estrelado que parecia zombar de sua insignificância. A aflição de não conseguir ajudar sua família, de ver sua mãe doente e seu irmão mais novo lutando para estudar, era um fardo pesado. Houve dias em que a desesperança ameaçou engoli-lo por completo, em que a tentação de desistir era quase irresistível. Mas então, a imagem de Arthur Montenegro, com seu sorriso arrogante e suas palavras cortantes, ressurgia, reacendendo a chama da determinação. Ele não podia falhar, não podia dar a Arthur a satisfação de vê-lo derrotado. Um dia, enquanto trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra, Miguel ouviu uma conversa entre os engenheiros sobre a escassez de moradias populares e o alto custo dos materiais de construção. Uma ideia começou a germinar em sua mente. Ele sempre fora bom com números, um talento que sua mãe, uma ex-professora, havia cultivado nele. À noite, depois de dias exaustivos, ele pegava emprestado livros sobre construção e finanças na biblioteca pública. Devorava cada página, absorvendo informações sobre investimentos, mercado imobiliário, gestão de projetos. Ele via padrões onde outros viam caos, oportunidades onde outros viam problemas. Com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, Miguel comprou um computador usado e começou a desenvolver um software simples para otimizar a compra de materiais de construção, buscando os melhores preços e fornecedores. Ele passava as madrugadas codificando, aprendendo por conta própria, movido por uma obsessão silenciosa. Seu primeiro cliente foi um pequeno construtor local. Cético no início,
mas que logo se convenceu da eficácia do sistema de Miguel. O software reduziu os custos de material em 15%, um feito notável. A notícia se espalhou. Outros construtores vieram, e Miguel, com sua ética de trabalho impecável e sua inteligência aguçada, começou a construir uma reputação. Ele não buscava o luxo ou a ostentação. Seu foco era a eficiência, a inovação e a construção de algo sólido e duradouro. Ele investiu cada centavo que ganhava de volta em seu negócio, expandindo o software, contratando uma pequena equipe de programadores e engenheiros. Sua empresa, batizada de Horizonte Soluções, cresceu exponencialmente. Miguel não era mais o garçom humilhado. Ele era um empreendedor visionário, um líder que inspirava lealdade e respeito. Ele se vestia de forma simples, mas elegante, e sua voz, antes hesitante, agora carregava a autoridade de quem sabia o que queria e como conseguir. A ascensão de Miguel foi meteórica, mas discreta. Ele evitava os holofotes, preferindo trabalhar nos bastidores, construindo sua fortuna tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. Sua empresa diversificou, entrando no desenvolvimento de tecnologias para cidades inteligentes, energias renováveis e, ironicamente, no setor imobiliário, mas com um foco em habitações acessíveis e sustentáveis. Ele se tornou um nome respeitado no mundo dos negócios, embora muitos ainda não soubessem a história por trás do homem. A memória daquele dia no Le Grand Chef nunca o abandonou. Era um lembrete constante de onde ele viera e do que ele havia prometido a si mesmo. Enquanto Miguel construía seu império, Arthur Montenegro continuava a desfrutar de sua vida de luxo, alheio à ascensão silenciosa de seu antigo garçom. A Montenegro Construtora, sua empresa, era um gigante no mercado, mas começava a mostrar sinais de estagnação. Arthur, complacente com seu sucesso passado, não percebia as mudanças no mercado, a necessidade de inovação, a importância da sustentabilidade. Ele continuava a construir empreendimentos caros e ostentosos, ignorando as demandas por moradias mais acessíveis e eficientes. Seus executivos, os mesmos que riram de Miguel, agora sussurravam preocupados nos corredores, mas ninguém ousava confrontar Arthur. Os anos se passaram, e a Horizonte Soluções de Miguel se tornou uma força dominante. Ele havia adquirido várias empresas menores, expandindo seu alcance e sua influência. Sua fortuna era agora comparável à de Arthur, talvez até maior, mas ele a usava com sabedoria, investindo em projetos sociais e em tecnologias que realmente melhoravam a vida das pessoas. Ele se tornou um nome respeitado no mundo dos negócios, embora muitos ainda não soubessem a história por trás do homem. A memória daquele dia no Le Grand Chef nunca o abandonou. Era um lembrete constante de onde ele viera e do que ele havia prometido a si mesmo. O clímax da história começou a se desenhar em um dia ensolarado de primavera, quando a Montenegro Construtora anunciou uma nova rodada de captação de investimentos para um projeto ambicioso, mas arriscado. A empresa estava em dificuldades financeiras e Arthur precisava de capital fresco para evitar a falência. Miguel, através de seus contatos e sua rede de informações, soube da situação. Ele viu a oportunidade, não de vingança, mas de um acerto de contas, de uma lição que Arthur precisava aprender. Ele instruiu seus advogados e consultores financeiros a agirem com discrição, adquirindo ações da Montenegro Construtora no mercado secundário, pouco a pouco, sem levantar suspeitas. A reunião do Conselho de Administração da Montenegro Construtora era um evento tenso. Arthur Montenegro presidia a mesa, sua expressão tensa, mas ainda tentando manter a pose de controle. Os relatórios financeiros eram sombrios, e a perspectiva de um novo investidor era a única esperança. Temos um novo acionista majoritário, anunciou o diretor financeiro, sua voz embargada. Ele adquiriu 51% das ações da empresa nas últimas semanas. Um burburinho de surpresa e choque percorreu a sala. Arthur franziu a testa. Quem é esse investidor? Por que não fui informado antes? Ele preferiu manter o anonimato até este momento, Sr. Montenegro, respondeu o diretor visivelmente nervoso. Ele está aqui hoje para se apresentar. A porta da sala de reuniões se abriu, e um homem alto e elegante entrou. Seus cabelos eram agora mais curtos e bem cuidados. Seu terno, embora discreto, exalava qualidade. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos. Profundos, inteligentes e com um brilho de determinação que Arthur, por um instante, achou familiar. O sol da manhã entrava pela grande janela da sala, iluminando o rosto do recém-chegado. Miguel caminhou calmamente até a cabeceira da mesa, parando ao lado de Arthur. Um silêncio sepulcral pairava no ar. Arthur o olhou de cima a baixo, tentando identificar aquele rosto, mas a memória era traiçoeira. Quem é você? Perguntou Arthur, sua voz carregada de impaciência. Miguel sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Meu nome é Miguel. Miguel Silva. Arthur piscou, ainda sem reconhecer. E o que o senhor faz aqui, Sr. Silva? Eu sou o novo acionista majoritário da Montenegro Construtora, Sr. Montenegro, respondeu Miguel, sua voz calma e firme. E a partir de hoje, o senhor reporta a mim. A revelação atingiu Arthur como um raio. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados, o rosto pálido.
Ele olhou para Miguel novamente, e então, como um flash, a imagem do jovem garçom, com a bandeja de prata e a taça de vinho, surgiu em sua mente. O choque foi tão grande que ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Você é o garçom? Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Miguel assentiu lentamente. O mesmo garçom que o senhor humilhou no Le Grand Chef há 15 anos. O mesmo garçom que o senhor chamou de inútil e mandou de volta para o seu buraco. As palavras de Miguel, proferidas sem raiva, mas com uma autoridade inquestionável, eram mais cortantes do que qualquer grito. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. A humilhação que ele infligira a Miguel agora voltava para assombrá-lo, multiplicada por 1000. Os outros membros do conselho observavam a cena em choque, sem entender a profundidade daquele confronto. Eu não acredito. Arthur gaguejou, sua arrogância desmoronando diante da realidade. Isso é impossível. Como você fez isso? Miguel o encarou, seus olhos transmitindo uma mistura de pena e uma satisfação contida. Com trabalho duro, senhor Montenegro. Com dignidade e com a lição que o senhor, sem saber, me deu naquele dia. O senhor me ensinou que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária ou em seu sobrenome, mas em sua capacidade de se levantar depois de cair. A sala de reuniões permaneceu em silêncio. Apenas o som da respiração pesada de Arthur quebrando a quietude. Ele estava derrotado, não apenas financeiramente, mas em seu espírito. A imagem do garçom que ele havia desprezado, agora seu chefe, era um espelho cruel de sua própria falha. Miguel não prolongou o momento de triunfo. Ele não estava ali para se vingar, mas para fechar um ciclo. Senhor Montenegro, sua gestão levou esta empresa à beira da falência. Precisamos de uma nova direção. O senhor está dispensado de suas funções executivas, mas, se desejar, pode permanecer no conselho como membro honorário, sem poder de voto. É uma cortesia que ofereço em respeito ao seu legado, por mais falho que ele tenha sido. A proposta de Miguel era um golpe final, uma demonstração de poder que transcendia a mera vingança. Era uma oferta de dignidade a um homem que havia negado dignidade a outros. Arthur, com a cabeça baixa, assentiu. Não havia mais luta nele. Ele havia perdido tudo, e o homem que ele havia humilhado era agora seu salvador e seu juiz. O sol continuava a brilhar lá fora, mas para Arthur, o mundo havia escurecido. Para Miguel, um novo horizonte se abria, um horizonte construído sobre a resiliência e a justiça. A notícia da aquisição da Montenegro Construtora pela Horizonte Soluções e a ascensão de Miguel Silva como o novo líder reverberou por todo o mercado. A história do garçom que se tornou magnata e que agora controlava a empresa de seu antigo algoz tornou-se uma lenda urbana, um conto de fadas moderno sobre superação e justiça. A mídia tentou desvendar os detalhes, mas Miguel manteve-se discreto, focando na reestruturação da empresa. Ele implementou novas políticas, priorizando a sustentabilidade, a inovação e o bem-estar dos funcionários. A Montenegro Construtora, sob a liderança de Miguel, renasceu das cinzas, tornando-se um modelo de negócio ético e bem-sucedido. Arthur Montenegro, por sua vez, aceitou a oferta de Miguel de permanecer no conselho, embora sem poder de voto. Nos primeiros meses, ele era um fantasma na sala, calado, observando Miguel com uma mistura de ressentimento e uma estranha admiração. Ele via como Miguel tratava seus funcionários com respeito, como ouvia suas ideias, como construía pontes em vez de muros. Lentamente, algo começou a mudar dentro de Arthur. A arrogância que o definira por décadas começou a se esvair, substituída por uma humildade dolorosa, mas necessária. Ele começou a refletir sobre sua vida, sobre as pessoas que havia pisado, sobre o vazio de sua própria existência, apesar de toda a sua riqueza. Um dia, após uma reunião do conselho, Arthur se aproximou de Miguel. O sol da tarde entrava pela janela, pintando o escritório com tons alaranjados. Miguel,